noite, telespectadores! Hoje é dia 16 de fevereiro de 2019. Chegamos ao meio mês do segundo mês do ano de 2019. Ainda não é carnaval ainda, é carnaval só início de março. Muitos pensam que o carnaval já é logo nesse fim de semana, ou já no fim de semana que vem, que na real, no fim de semana que vem é magro ainda, gente. Enfim, vamos controlar a ansiedade, tá, gente? Vamos controlar a ansiedade, porque este aqui é o programa do Felipe Aquino que está no ar. Muito bom, então, senhoras e senhores, no programa de hoje, dia 16 de fevereiro, já falei, vamos destacar as emoções do quadro Nada Além da Verdade. Vamos ver se alguém leva uma grana boa para casa ou se vai ter mentira rolando, tudo bem? Também vamos destacar, a partir do segundo bloco, tá? As notícias esportivas. Bom, mais uma semana recheada aí, né? Bom, menos para, como devo dizer, a parte da equipe do Flamengo, né, gente? Que você sabe que a gente destacou na semana passada. O incêndio atingiu, matou jogadores de base, a equipe ficou de luto. Aí teve até adiamento do estadual do Rio de Janeiro do final de semana passado para o meio dessa semana. Enfim, a gente vai destacar tudo sobre os estaduais. A gente vai também falar sobre a Copa do Brasil. E a gente vai destacar a Libertadores, jogos de volta da segunda parte da fase preliminar, envolvendo já 2 brasileiros, tá? Tudo isso, os detalhes nas notícias esportivas. E a Copa Sul-Americana também, ok? Que também tem brasileiro. E a gente vai destacar tudinho aqui. Brasileiro entrando em campo pela primeira vez no ano, ok? Vamos destacar notícias do Brasil e do mundo. Notícias que foram destaque essa semana. Totalmente recheado, pode até ter um plantão no meio. Aí se surgiu uma notícia muito forte, tipo a do incêndio lá do alojamento do Flamengo semana passada, e na represa de Brumadinho, na barragem de Brumadinho, que rompeu no final de janeiro. Pode ter um plantão aí a qualquer instante. A sirene pode soar e pegar nós de surpresa aqui, ok? Mais uma notícia, ok? Notícias do Brasil e do mundo. Vamos destacar também os resultados das loterias. Pegue seu bilhete que nós vamos destacar os resultados das loterias, ok? E os salves no final do programa, ok? Interage conosco nas redes sociais, tudo bem? Agora, no Felipe Aquino. Boa noite! Estamos começando o programa do Felipe Aquino deste dia 16, deste sábado, dia 16 de fevereiro de 2019, com as emoções do quadro Nada Além da Verdade, ok? Então vamos lá, atenção, VTs especiais. Muito bom! Então, senhoras e senhores, no programa de hoje eu tenho 11 fichas, 11 fichas, ok? Então vou colocá-las aqui no meu expositor. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falei inglês aqui. Só criar
fama aqui, né, gente? De vez em quando a gente tem que também aprender outras línguas, né? A gente vê aí como é que é a contagem de números em inglês, né? Enfim, são 11 fichas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 fichas. Lá vou eu fazer o sorteio. É 1, é 2, é 3 e... Parou! Então, senhoras e senhores, o número sorteado para o programa de hoje é o número 6. Pode entrar, André Palácios. Seja bem-vindo ao programa do Felipe Aquino. Muito bom. André Palácios. Seja bem-vindo aqui ao programa do Felipe Aquino. Então fique à vontade aí, a cadeira quente, pode se sentar aí. Você vai servir um lanche bom aí, cortesia do programa, ok? Tudo bom? Então, senhoras e senhores, enquanto ele se organiza direitinho aqui, vamos destacar as regras do jogo, ok? Então vamos ver como é que vai ser esse jogo aqui. Então vamos explicar direitinho aqui, ok? Roda no vídeo a grade de perguntas. Então são 7 perguntas. Da primeira até a 6ª pergunta são as principais. Valem de R$5.000 até R$100.000. Se você mentir em uma dessas perguntas, você ainda consegue levar uma conta para casa. Por exemplo, se você mentir na pergunta que vale o prêmio de R$100.000, você leva a metade do prêmio da pergunta anterior. Digamos, leva R$25.000, que é a metade de 50.000. Você também terá direito a uma pergunta bônus, caso você fale a verdade até R$100.000. Enfim, nessa pergunta bônus, ela vale R$1 milhão. E nessa pergunta, se você mentir nela, você perde todo o seu dinheiro que você ganhou e só leva o prêmio de participação do programa, que é R$1.000, ok? Só para avisar aqui, perde todo o seu dinheiro, ok? Então, vamos caprichar, vamos ser sinceros, que o jogo não está fácil. Muito bom! Acabamos de ver aí toda a grade de perguntas, tudo concatenado, tudo em ordem, tudo perfeito, ok? Let's go! Vamos lá então? Então, André Palácios, você passou por um treinamento de perguntas e respostas dentro de um polígrafo. Lá o polígrafo, a máquina que é o detector de mentiras, ele detectou lá umas 100 perguntas para você, puxando lá dentro de colocado umas ventosas lá em você, puxando desde lá do fundo, memória longa de você, né, André? E lá você poderia mentir. Só que aqui no palco você não pode mentir. Aqui é nada além da verdade. Aqui só tem que ser desvendado a verdade, ok? Muito bom, André. Está preparado? Ok, então o computador já está processando as primeiras perguntas. E aí vem a primeira pergunta do jogo, que vale o prêmio de R$5.000, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Você já causou problemas em um jogo de pôquer? Bora lá então, preste bem atenção. Você já causou problemas em um jogo de pôquer? Vale R$5.000 essa primeira pergunta. Sim? Sua resposta é sim para essa pergunta? Ok. Então ele disse sim. Sim. Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, estou exposta. Verdade! Muito
bom, André. Você ganhou 5.000 reais, ok? 5.000 reais garantidos. Bom, vamos agora à segunda pergunta do jogo, que vale o prêmio de 10.000 reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Você já quebrou um vaso, preste bem atenção. Você já quebrou um vaso ao tentar se defender de um... É isso mesmo? Ao tentar se defender de um bandido? Vai lá então. Você já quebrou um vaso ao tentar se defender de um bandido? Sim? Já quebrou? Sua resposta é sim para esta pergunta? Ok. Então eu vou colocar aqui o sim. Sim. Então, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Muito bom, André. Você já ganhou 10.000 reais, ok? 10.000 reais garantidos. Bom, veja agora. Vamos agora para a terceira pergunta do jogo, que vale o prêmio de 20.000 reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Você já queimou sua boca com chocolate derretido? Bora lá então. Você queimou, me lembrou de uma piada agora contada pela minha tia. Enfim, você já queimou sua boca com chocolate derretido? Sim? Sua resposta é sim? Você já queimou? Ok. Então ele disse sim aqui, deixou eu colocar aqui. Sim. Vamos ver. Pessoal aí da papelada, da maquinária aí, desculpe. Vai ter calma aí, vão ter paciência com as piadas, tá? Enfim, vamos ver o que diz a máquina, a terceira pergunta do jogo. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Muito bom, André. Você já ganhou 20.000 reais, ok? 20.000 reais garantidos. Bom, e agora vamos à quarta pergunta do jogo, que vale o prêmio de 30.000 reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Caramba, bora lá então. Na sua casa, você já trincou uma moldura? Vamos lá então. Na sua casa, você já trincou uma moldura? Sim? Já trincou uma moldura? Sua resposta é sim para essa pergunta? Ok, então ele disse sim, vou colocar aqui. Sim. Vamos ver o que diz o laudo das compacções. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Ganhou 30
30 mil reais. Ok. 30 mil reais garantidos. Bom, a gente está chegando agora perto da quinta pergunta. Já faltam duas para 100 mil, uma para 50 mil. Perto aí dos prêmios máximos do programa, ok? Vai ter que levar a experiência do programa se sair mentindo daqui. Enfim, você tá aí a uma pergunta de 50 mil, mas você já pode parar aqui com seus 30 mil, se você não quiser continuar, ok? Então, vou te dar essa colher de chá. Você para ou você continua? Vai continuar? Vai arriscar 50 mil? Ok. Senhoras e senhores, agora vem a quinta pergunta do jogo, que vale o prêmio de 50 mil reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Caramba, que pergunta. Bora lá então, preste bem atenção. Você já se queimou, olha que isso. Você já se queimou na língua com uma água viva no mar? Vamos lá então. Queimou já de novo essa aí. Eu já te falei, pessoal aí da maquinária. Cuidado com essas piadas, tá? Chega de me fazer o rir ao vivo aqui. Enfim, você já se queimou na língua com uma água viva no mar? Sim? Já se queimou? Sua resposta é sim para esta pergunta? Vale 50 mil, é prêmio máximo. Sim? Ok. Vou colocar aqui o sim. Espera um pouco, só mexer aqui. Sim. Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! É verdade! Ganhou 50 mil reais! Ganhou 50 mil reais, ok? Show de bola, já tem 50 mil reais garantidos. André, você vai estar em busca aí de 100 mil. Próxima pergunta. Mas de qualquer jeito também eu posso ter que falar aqui. Você pode parar com seus 50 mil ou você pode continuar para a próxima pergunta que vale o prêmio de 100 mil reais, ok? Então vamos lá, você para ou você continua? Vai continuar? Vai arriscar 100 mil? Ok. Atenção, computadores, vamos preparar a sexta pergunta do jogo, a sexta pergunta, que vale o prêmio de 100 mil reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Caramba, tá dando o que falar aqui, mas vamos lá então. É verdade que já na sua infância, desculpe, é verdade que na sua infância, na sua infância, tá engraçado aqui, mas assim, é verdade que na sua infância, você já se assustou com bonecos gigantes? Então, a pergunta é verdade que na sua infância, você já se assustou com bonecos gigantes? Sim? Ou é não? Não? Você não se assustou com bonecos gigantes? Tem certeza? A sua resposta é não para essa pergunta? Prêmio dilúvio, 100 mil reais. É não? Ok, então ele disse não. Deixa eu colocar aqui. Não. Então, senhoras e senhores,
valendo 100 mil reais, ok? Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é muito. Mentira! Mentira! Resposta! Acabou o jogo, acabou o jogo. Olha só como são as coisas, né? Mentira! Não vai ganhar 100 mil. A máquina acha que você já se assustou sim na sua infância com um boneco gigante. É falso, né? Não é verdade. E eu não posso discutir porque eu não sou a máquina, ok? Então, guardar aí a balada, guardar os balões para trás aí que não sai hoje não. Enfim, André Palácios, você vai sair aqui do programa do Felipe Aquino com 25 mil reais, ok? 25 mil reais. Então, muito obrigado pela sua participação, André. Pode sair por ali, fique à vontade ali. Então, senhoras e senhores, com esse estúdio dourado aqui de novo, a gente encerra o Nada Além da Verdade do programa do Felipe Aquino deste dia 16 de fevereiro de 2019, ok? Então, a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau! Muito bom, então a gente viu aí as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante mentiu na sexta pergunta, que valia 100 mil reais, e levou somente 25 mil reais, ok? Chega de Nada Além da Verdade e agora vamos para o intervalo comercial. E no próximo bloco, aqui no programa do Felipe Aquino, vamos destacar tudo sobre as notícias esportivas, falar como foi a semana no esporte, aí no futebol. Vamos destacar tudo aí de estaduais, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque esta semana. Resultado das loterias, pegue seu bilhete e nós vamos destacar aqui os resultados das loterias e os salves aqui no final do programa, ok? Então, senhoras e senhores, o programa do Felipe Aquino volta já. Não saia daí! Estamos de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 16 de fevereiro de 2019. Muito obrigado pela sua audiência, que já está assistindo aí o programa desde aí do primeiro bloco. A gente viu aí as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante mentiu aí na sexta pergunta, levou para casa apenas 25 mil reais, ok? Prêmio bom aí ainda, seja lá o que for, ninguém sai daqui de mãos abanando, ok? Então, senhoras e senhores, vamos agora para o segundo bloco agora do programa do Felipe Aquino. Vamos começar primeiramente destacando as notícias esportivas, ok? Então vamos colocar aqui no canto aqui, para interagir conosco nos salves no final do programa, ok? Enfim, aqui no canto tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que você vai estar participando automaticamente aqui do programa do Felipe Aquino, ok? E também tem o nosso WhatsApp, então coloca aí no vídeo o WhatsApp. Tá aí, ó, é o 992882816, ok?
Muito bom, então, senhoras e senhores, vamos começar aqui o segundo bloco do programa do Felipe Aquino com as notícias esportivas, ok? Então vamos lá, atenção, VTs especiais. Muito bom, as notícias esportivas está no ar, ok? Bom, olha só, esta semana e mais recheios aí de estaduais, a gente teve aí também Copa do Brasil, muitos jogos da primeira fase, e a gente teve também Sul-Americana aí, mais 2 brasileiros entrando em campo, e vamos ver como é que foi o fim da segunda fase, da fase preliminar da Libertadores, que tinha 2 brasileiros, ok? E a gente vai destacar tudo aqui no programa agora. Vamos colocar em ordem aqui e a gente vai começar com os estaduais que é aqui do Brasil, ok? Então vamos colocar aqui, vamos começar primeiramente com qual estadual, produção? Olha, o Carioca. Então vamos colocar em tela cheia. Bom, esses 2 jogos aqui correspondem às semifinais do primeiro turno, gente. Não é do campeonato todo, é do primeiro turno só, que é a Taça Guanabara. Esses 2 jogos, era para ter acontecido no último fim de semana, mas esses jogos foram agora no último dia 13 e dia 14, no último meio de semana. Por quê? Porque o Flamengo ficou de luto e, além do mais, todas as equipes grandes lá do Rio foram nessa aí de se solidarizar, dar essa solidariedade aí por conta daquela tragédia que aconteceu, que a gente destacou aqui no programa na semana passada, que matou 10 jogadores de base da equipe do Flamengo. E esses 2 jogos era para ter sido no último fim de semana, acabou sendo adiado pro meio de semana, entende? E vamos ver como foi que aconteceu. O Vasco venceu o Resende de 3-0 e está na final do primeiro turno. E aí sim, o jogo aqui, olha só, o primeiro Fla-Flu de 2019 foi, olha isso, Fluminense venceu, gente, o Flamengo de 1-0, o primeiro Fla-Flu de 2019, e vai fazer a final do primeiro turno contra o Vasco, o Fluminense. Então tá logo aí embaixo, ó, Fluminense e Vasco, vai ser a final do primeiro turno do Carioca deste ano. O Flamengo aí tá vivendo aí uma situação crítica nesses últimos dias. Tragédia na sexta-feira e agora tá vivendo aí a eliminação, né? No primeiro turno do Campeonato Carioca. Também vivendo aí a sua primeira derrota também no estadual. Que coisa. O Vasco continua invicto aí, vencendo todas. Mas assim, mesmo fora do campo, termo lá da tragédia que aconteceu, não tenho ainda o que caçoar do Flamengo ainda. O Flamengo tem que ter o máximo respeito aí por conta daqueles jogadores que morreram, que faleceram, que poderia ser o futuro da equipe. Tudo na faixa de 15, 16 anos. Triste, né, aquilo? Vamos ver se a gente destaca mais daqui a pouco nas notícias do Brasil e do mundo, o que foi que aconteceu. E agora vamos para o estadual aqui, Paulista. Olha aqui, ó. No Paulistão, 6ª rodada, tivemos, vamos ver aqui os grandalhões. O Santos venceu o Mirassol de 1-0. O São Paulo perdeu para a Ponte Preta de 1-0. O Corinthians perdeu também para o Novo Horizontino de 1-0. A situação de São Paulo e Corinthians está meio crítica, que dá para perceber já no estadual que a situação de São Paulo e Corinthians não está nada fácil aí. E dá para saber que São Paulo está disputando Libertadores e o Corinthians a Sul-Americana. Do jeito que eles estão aqui, não sei se eles vão longe, não. Quem tá na boa é o Palmeiras. Palmeiras venceu o Bragantino de 2-0. E temos aí as outras equipes aí, ó, Guarani de Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto, que coisa. O Guarani de Campinas venceu o Botafogo de Ribeirão Preto de 2-0. Oeste venceu São Caetano de 3-1 fora de casa. São Bento 0-0 na Ferroviária. Red Bull Brasil 2-1 no Ituano. Tá aí, ó. Estes são os jogos do Paulistão. Vamos agora aqui para o Mineiro. Mineiro, 6ª rodada. O Atlético Mineiro venceu a Caldense fora de casa de 1-0.
O América Mineiro venceu o RT de 3-1. Cruzeiro venceu o Tupinambás de 3-0. E temos outros jogos aí, ó. Vila Nova 3-1 na Patrocinense. Boa Esporte 1-0 no Tombense, né? Que coisa. E o Guarani de lá mesmo, empatando com o Tupi em 0-0, ok? Vamos agora para o outro estadual aqui. Vamos para o Gaúcho. Sexta rodada, vamos ver aqui a dupla Grenal. Olha isso! Grêmio venceu a Avenida de 6-0, gente. O Grêmio goleou a Avenida de 6-0. O Internacional fora de casa venceu o Juventude de 2-1. E temos aí outros jogos aí, ó. Caxias 1-0 no Veranópolis. São José 2-1 no São Luís. Pelotas 0-0 no Novo Hamburgo. Aí Moré vencendo o Brasil de Pelotas fora de casa 3-1. E ok. Outro estadual agora. Vamos para o Catarinense. Sétima rodada. A equipe da Chapecoense fora de casa venceu o Brusque de 3-2. O Avaí fora de casa também venceu o Tubarão de 3-1. E o Criciúma venceu o Metropolitano de 2-0. Tivemos também Marcílio Dias empatando com o Joinville em 1-1 ali, ó. E Figueirense vencendo o Hercílio Luz de 3-1. Outro estadual agora. Vamos para o Paranaense. O Paranaense, que nem o Carioca, dividido em turnos aí. E a última rodada do primeiro turno foi aqui, ó. Londrina perdeu em casa para o Paraná de 2-1. O Atlético Paranaense venceu o Cianorte de 1-0. Temos dois Cascavéis aí em jogo, né? Dá pra ver que tem o Cascavel CR, que perdeu para o Toledo de 2-1. E o Futebol Clube Cascavel, que perdeu também para o Maringá de 2-1. E o Operário empatou com o Coritiba em 2-2. Temos classificados para as semifinais ali. E não temos a dupla Atletiba nas semifinais do primeiro turno do Paranaense. As semifinais serão entre Toledo e Operário. E o Futebol Clube Cascavel e o Coritiba. Sem ser o Cascavel CR. É o FC Cascavel vai enfrentar o Coritiba nas semifinais do primeiro turno do Paranaense, ok? Agora vamos para o outro estadual aqui. Vamos para o Baiano. Baiano, quinta rodada. O Bahia Principal venceu o Jacobina de 3-0. O Vitória da Bahia, o principal Vitória aí que continua, que recentemente aí caiu, né, para Série B do Brasileirão, empatou com outro Bahia, só que é o de Feira de Santana, 2-2. Temos outro Vitória aqui também, que é o Vitória da Conquista, venceu 1-0 o Jequié. E temos um Fluminense aqui, ó, venceu o Atlético Baiano de 1-0. E Jacuipense vencendo a Juazeirense de 1-0. A Juazeirense é aquela que quase aprontou semana passada para cima do Vasco, entende? Na Copa do Brasil, aquilo. Vamos para o Alagoano. O Alagoano na quarta rodada. Temos uma equipe que vai disputar a Série A aqui no Alagoano, que é o CSA. E realizou o primeiro super clássico de Maceió, CSA e CRB. E esse primeiro clássico do ano, né? Foi 0-0. Foi 0-0. E tivemos também Coruripe 2-1 no Jaciobá, Murici perdendo para o CO de 3-1 e Dimensão Capela empatando com a Jarapiraca em 2-2. Vamos agora aqui para o estadual, vamos para o Cearense. Dois grandes de Série A vão disputar aqui. Fortaleza, fora de casa, venceu o Guarani de Sobral de 1-0. E o Ceará venceu o Horizonte de 2-0. E outros jogos aí, ó, Barbalha empatando com o Atlético Cearense de 0-0. E o Floresta vencendo o Ferroviário de 2-1, ok? Vamos agora aqui para o Campeonato Goiano. O Goiano tivemos o Goiás fora de casa vencendo o Iporá de 2-1. O Atlético Goianiense vencendo o Craque de 3-1. Aparecidense vencendo o Novo Horizonte de 2-1 também ali. Vila Nova de Goiás empatando com o Goianese em 2-2. Grêmio Anápolis em Tumbiara 0-0. Novo Horizonte, já falei aí do jogo do Novo Horizonte. E o Goiânia vencendo a Anapolina de 3-0. Ok? E agora vamos fechar aqui com o Barezão, gente. O aqui do Amazonas. 4 jogos na segunda rodada do primeiro turno. O Fast Clube venceu o Rio Negro de 2-0. O Iranduba em casa perdeu para o Manaus de 2-0. O Sul América perdeu para o Nacional de 2-0 também. E esse super clássico do interior aqui
Penarol de Taquatiara e Princesa de Manacapuru. O jogo foi lá em Taquatiara e o Penarol perdeu para o Princesa de Manacapuru de 2-1, gente. Está aqui, ó. Este aqui, jogos dos campeonatos estaduais, fechando aqui com o campeonato estadual do Amazonas, gente. Que é o famoso Barezão aqui. E dando destaque aqui no programa do Felipe Aquino, ok? Show de bola. Então, senhoras e senhores, já pode retornar aqui para mim? Muito bom. Então, a gente já viu tudinho aqui. Todos os jogos aí dos estaduais. Deu para ver aí como tá rodando. Já temos aí 2 estaduais que já estão encerrando o primeiro turno, que é o caso do Carioca. É o caso aí do Paranaense. O Carioca teve um caso especial essa semana, porque a gente não teve jogo no fim de semana, que veio pro meio de semana. E tudo por uma boa causa, gente. O Flamengo prestou aí, ficou de luto aí, decretado luto de 3 dias, que o acidente, o incêndio foi na sexta-feira passada. E esses jogos do Campeonato Estadual Carioca estavam marcados já pro fim de semana, já pros dias 9 e 10, e adiado só pro meio de semana. Mas, de qualquer maneira, foi prestado muitas homenagens às vítimas. A gente quase reviveu aí, igual aquele fantasma da tragédia da Chapecoense. Aí dá pra ver que muita gente se solidarizou. E agora envolvendo uma das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro, gente. O Flamengo, que isso? Que Deus esteja com eles, né, gente? E o Flamengo, mesmo sendo eliminado, aí não vamos entrar em conflito aqui não, ok? Vamos agora para as outras competições. Agora sim, as tradicionais competições de meio de semana, que é Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e a Libertadores, ok? A gente vai começar primeiramente aqui na nossa tela aqui. A gente vai destacar tudo sobre a Copa do Brasil. A Copa do Brasil teve mais jogos da primeira fase essa semana. E a gente vai destacar agora aqui, ok? Tá aqui, então vamos colocar em tela cheia. Bom, gente, agora há pouco a gente viu aí os estaduais, né? A gente falou do Avenida no Gaúcho e do Guarani de Campinas no Campeonato Paulista. E tivemos esse confronto entre a Avenida do Rio Grande do Sul e o Guarani. O Avenida venceu o Guarani de 1-0, gente. Guarani aí que em 2010 era time de Série A. E o Avenida, nem que a Vacatuça chegou na Série A, conseguiu eliminar o Guarani na primeira fase. O Avenida está classificado para a segunda fase, gente. Histórico, né, para a equipe gaúcha. Temos o Bragantino aqui, só que esse Bragantino não é aquele de São Paulo, gente, que a gente destacou aqui no Paulistão agora há pouco. Ele é do Pará. O Bragantino do Pará eliminou o Asa de Arapiraca do Alagoas, que a gente destacou agora há pouco aqui no Alagoano. Eliminou. E o Bragantino vai disputar a segunda fase. O RT eliminou o RT de Minas Gerais, eliminou o Coritiba, vencendo de 3-2, gente. Coritiba finalista em 2011, 2012, perdeu aquelas 2 ocasiões. Mas olha isso, o Coritiba saindo na primeira fase em 2019. Que zebra, gente. Apesar de ele ser um time de Série B também, o Coritiba, recentemente aí. Enfim, mas a gente tem que prestar atenção. É zebra isso. O Vila Nova de Goiás enfrentou a equipe do Manaus, gente. Do Manaus, que a gente destacou agora há pouco aqui no Barezão. E o jogo foi 1-1, gente. O jogo foi aqui na capital, foi 1-1, mas como tá dizendo ali que nessa fase, se o visitante tem direito ao empate para conseguir a classificação. Então, já temos um passo a menos aqui na nossa terra. Não temos já mais um segundo representante na segunda fase da Copa do Brasil, ok? Campinense perdeu para o tradicional Botafogo do Rio de Janeiro de 2-0. Botafogo classificado. Ipiranga do Amapá perdeu para o Cuiabá de 1-0. Cuiabá está classificado. O América Mineiro empatou com o São Raimundo de Roraima em 0-0. Com esse empate é o América que passa, porque ele era o visitante. O ABC de Natal enfrentou o Galvez do Acre. E o ABC venceu de 1-0, classificado. E olha isso, uma zebra, outra zebra aqui. Vitória da Bahia perdeu para o Motoclube do Maranhão de 2-0. E o Vitória está fora da segunda fase da Copa do Brasil. Santa Cruz de Pernambuco enfrentou o Sinop, fora de casa.
venceu de 2-1, está classificado. E o Náutico de Pernambuco empatou com o Imperatriz em 1-1. Dá um salve aqui pro meu amigo Danilo, que mora em Recife, fanático pelo esse Náutico aqui, o Náutico lá de Recife, né? Enfrentou o Imperatriz, empatou em 1-1, está classificado à segunda fase. E o Figueirense venceu o Boa Vista do Rio de Janeiro de 2-1, não é o de Roraima, do Rio de Janeiro. A gente destaca às vezes no Campeonato Carioca aqui. E o Figueirense está classificado. E o Bahia empatou com o Rio Branco do Acre em 2-2, Bahia classificado. O CRB do Alagoas empatou com o Brasiliense em 0-0. O Brasiliense finalista em 2002. E nesse ano, o Brasiliense saindo na primeira, mas se bem que a tradição também do Brasiliense decaiu muito nos últimos tempos também. Enfim, o CRB classificado na segunda fase. O Atlético Goianiense empatou com o Brusque em 1-1, classificado. Chapecoense empatou com o São José do Rio Grande do Sul em 0-0, classificado. E olha aqui, outro São Raimundo, gente. Agora há pouco a gente destacou ali sobre o São Raimundo de Roraima e o América Mineiro. E aí temos São Raimundo do Pará e Criciúma de Santa Catarina. E esse São Raimundo aqui também se deu mal, perdeu de 2-0 pro Criciúma e está eliminado. E agora... Ai, gente, isso é vergonha. Santo Filho de Deus. Nosso último representante aqui do Amazonas. Porra, quase um 7-1. Porra. Faltou só um pro Oeste. A gente destacou o Oeste agora há pouco aqui no Paulistão, né? E, porra, que vergonha, né? Isso, né, gente? Pra nós amazonenses aqui. Tô desabafando aqui. O Fast Clube, jogando aqui na capital, perdeu para o Oeste, humilhado, 6-1, gente. Pô, Fast não soube se dar. Estamos fora, gente. Não estamos mais na Copa do Brasil. Agora a gente decreta a eliminação do Amazonas na Copa do Brasil em 2019. Estamos fora e de um jeito bem humilhante aqui a partir deste último jogo aqui do Fast Club. E olha isso aqui, ó. O finalista e campeão de 2008 da Copa do Brasil, o Sport Recife, está eliminado na primeira fase na Copa do Brasil de 2019 para o Tombense de Minas Gerais. Perdeu de 3-0, gente. O Sport Recife está eliminado. Temos outro Botafogo aqui, sem ser aquele jogo ali do Campinense Botafogo. Aquele ali é o tradicional do Rio. E esse aqui é o da Paraíba, gente. Botafogo da Paraíba, jogando fora de casa, goleou o Operário do Mato Grosso do Sul de 4-1. E temos outro Botafogo na segunda fase. Clube do Remo perdeu para o Serra do Espírito Santo de 1-0. Está eliminado da Copa do Brasil. O Avaí venceu o Real Ariquemes de Rondônia de 4-1. O Avaí está na próxima fase. E o Tubarão, também de Santa Catarina, empatou com o Brasil de Pelotas em 0-0. Com esse empate, é o Brasil de Pelotas que está na segunda fase, ok? Então a fase 1 da Copa do Brasil está fechada. Gente, humilhação acontece, milagres acontecem. Temos que admitir, mas todas as equipes também têm a sua bola da vez, de vez em quando, nestas competições. Tudo bem? Muito bom, gente. Tá aqui todos os jogos da Copa do Brasil, tudo concatenado aqui, tudo perfeito. Então, senhoras e senhores, já pode retornar aqui para mim? Muito bom. Já deu para observar aí todos os jogos. O nosso Amazonas deixou muito a desejar aqui na Copa do Brasil. Até que a participação do Manaus foi top, bem melhor. Eu dou os meus parabéns à equipe do Manaus por um empate digno jogando aqui. Pelo menos não vai levar goleada pro Vila Nova jogando, porque é jogo único e o empate já serviu para o Vila Nova, ok? Mas o Fast Clube, pelo amor de Deus, não estava preparado mesmo não. Tomou quase um 7-1 do Oeste, jogando aqui, onde a gente está gravando esse programa. Que, na real, esses dois jogos foram tudo lá no bairro de São Raimundo, né, produção? E a gente está na Zona Norte, então a gente está um pouco longe de lá. Mas enfim, é aqui na capital, foi tudo isso. O Amazonas, agora aqui são eles, o Amazonas não segue na competição. E vamos lá, bola para frente, destacar tudo para as outras fases em diante, ok? E agora
Vamos falar de Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana teve mais alguns jogos da primeira fase esta semana. Deu para observar que quem estava observando teve um bug na nossa tarde semana passada, que estava dizendo duas legendinhas. A gente vai colocar em tela cheia agora aqui para a gente ver os jogos dessa semana. Teve um bug semana passada aqui na tarja no GC da Copa Sul-Americana, estava dizendo que no trecho azul que era fase 1, enquanto tinha uma legendinha dizendo que era fase 2. Desconsidera o da legendinha, gente. É fase 1, tá? É fase 1 da Sul-Americana. E tivemos mais 4 jogos dessa fase 1 esta semana. 2 brasileiros e Corinthians e Santos entrando em campo. River Plate do Uruguai, sem ser o atual campeão da Libertadores, ou um plágio, né? O River Plate do Uruguai encarou o Santos lá em Montevidéu. O Santos conseguiu um bom resultado jogando fora de casa, 0-0, vai disputar aí o jogo da volta aqui no Brasil. Agora, quem não conseguiu um bem resultado, assim, que empate, geralmente jogando em casa, já resulta aí com um prejuízo para o jogo da volta na casa de um adversário. É o caso do Corinthians, que estava jogando em casa o primeiro jogo aqui da fase 1 contra o Racing e empatou em 1-1, ok? E outros jogos ali, como Deportivo Macará do Equador venceu o Guabirá da Bolívia de 2-1. E o Royal Paris, também da Bolívia, venceu o Monagas da Venezuela de 2-1 também, ok? Tá aqui, gente, Copa Sul-Americana, enfim, como a gente já esclareceu, quem estava vendo o programa da semana passada viu um erro, né? Dizendo que era fase 2, jogos de ida, mas não. Agora a gente já corrigiu aqui, deu pra ver que não tem mais esse erro, ok? Tá tudo corrigido, ok? Então, senhoras e senhores, Copa Sul-Americana, já pode retornar aqui pra mim. Tá aí, ó. Já deu pra observar aí todos os jogos da Copa Sul-Americana que aconteceu essa semana. Vai acontecer intercalados até o decorrer dos próximos meses, abril, março, abril. Aí alguns jogos de ida e os jogos de volta desta primeira fase, ok? E agora, vamos fechar aqui as notícias esportivas falando sobre a Libertadores, gente. 2 brasileiros entrando em campo na fase preliminar na Libertadores. E vamos colocar em destaque agora aqui. A gente tá com gabarito aqui, mas eu prefiro mostrar os resultados primeiro. Tá aqui. Então, vamos lá, colocar em tela cheia. Gente, tem uma legenda ali embaixo. E eu tenho que admitir, a baixaria da Conmebol já começou. Nesse jogo de ida do Barcelona do Equador e Defensor do Uruguai, semana passada eu destaquei. Agora o erro não é meu e nem do GC mais não. É de novo aquela artimanha que a Conmebol tem a fazer às vezes. Que fez com o meu Santos ano passado. E que resultou a eliminação do Santos, né? Da Libertadores do ano passado, e que agora o Santos não tá nem disputando a Libertadores esse ano. Enfim, a vítima dessa vez foi o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona de Guayaquil, ele venceu o jogo de ida de 2-1. A gente até destacou aqui. Mereceu até classificação, porque venceu também o jogo da volta de 1-0. Só que o Barcelona fez que nem o meu Santos ano passado. Jogou um jogador que... ele escalou um jogador que não podia, que estava irregular, e a Conmebol fez o que era para fazer por ordem dela e acabou punindo a equipe do Barcelona. E aquele resultado de 2-1 para o Barcelona foi desconsiderado e deram a vitória para o Defensor de 3-0. Enfim, o Defensor venceu no tribunal 3-0, jogo de ida, jogo da volta 1-0. Com esse resultado aí, é o Defensor que passa. E o Atlético Mineiro, primeiro brasileiro classificado aí, dá seu primeiro passo rumo à fase de grupos, venceu o Danúbio de 3-2. O primeiro jogo foi empate, 2-2. E o Atlético Mineiro está na parte 3 da fase preliminar. O Universidade do Chile empatou com o Melgar do Peru em 0-0. Jogo de ida, o Melgar venceu de 1-0 e o Melgar está classificado à parte 3 da fase preliminar. Caracas empatou com o Delfim em 0-0. Jogo de ida foi 1-1. O Caracas fez um gol no jogo de ida fora de casa. E isso serve como critério de gol fora de casa. O gol do visitante do jogo de ida feito fora de casa, ok?
Olha só. Digno, é digno esse resultado aqui. Time de altitude, em terra, em nível do mar, né? Fazer o quê? O Libertad goleou do Strongest de 5-1. Jogo de ida foi 1-1, gente. Libertad está classificado e o The Strongest está fora. O Atlético Nacional, campeão em 2016, aqui da Libertadores, empatou com o Deportivo La Guaira da Venezuela em 0-0. Jogo de ida foi vitória do Atlético Nacional em 1-0 e o Atlético está na terceira fase da fase preliminar. Ah, gente, não temos um segundo brasileiro na próxima, não, temos um brasileiro a menos. Temos uma eliminação precoce aqui. O São Paulo, São Paulo, campeão em 2005, em frente ao Atlético Paranaense, né, em 2005. Esse ano não deu outra. Olha só, perdeu para o Talleres da Argentina em 2-0 no jogo de ida, lá na Argentina, e empatou só o jogo da volta em 0-0. Não temos um segundo brasileiro na parte 3 da fase preliminar. Enfim, esses brasileiros aqui, um já tá fora, o São Paulo. Podemos não ter esses dois brasileiros na fase de grupos de qualquer jeito ainda, porque o Atlético Mineiro vai encarar uma outra equipe na parte 3. Vamos já destacar aqui. Só para fechar aqui, Independiente Medellín da Colômbia empatou com o Palestino em 1-1 de novo. Aí o jogo foi decidido nos pênaltis e o Palestino venceu de 4-1 nos pênaltis e o Palestino está na parte 3 da fase preliminar, ok? E agora vamos para o nosso gabarito aqui. Vamos gabaritar a fase 3. Tá aqui, ó. Dá para ver que temos dois brasileiros. A partir da parte 2, os eliminados na primeira fase foi o Bolívar, Real Garcilaso e o Nacional do Paraguai. O Nacional do Paraguai foi finalista em 2014 e está fora na primeira fase preliminar da Libertadores em 2019, né, gente? Que coisa. E o São Paulo e o Atlético Mineiro. E agora vamos completar ali os jogos da fase 3. Bora lá? E tá aí, gente. Foi o que eu te falei, foi o que falei para todo mundo aqui. Podemos não ter esses dois brasileiros na fase de grupos. O Atlético Mineiro ainda vai encarar o Defensor do Uruguai, vai voltar ao Uruguai, que já enfrentou o Danúbio, e agora ele vai retornar ao Uruguai para jogar com o Defensor. Melgar do Peru vai enfrentar o Caracas da Venezuela, o Libertad do Paraguai vai encarar o Atlético Nacional da Colômbia e o Palestino vai encarar o Talleres da Argentina, ok? Enfim, agora temos só um brasileiro na fase preliminar. Se bem que ano passado também teve um brasileiro que saiu na parte 2 e teve outro brasileiro que conseguiu chegar na parte 3 e passou da parte 3 para a fase de grupos. Porém, esse brasileiro que saiu da parte 3 e foi disputar a fase de grupos, caiu na fase de grupos. Porém, disputou a Sul-Americana, mas também caiu na Sul-Americana. Eu tô falando, sabe de quem? Do Vasco da Gama. Aquele Vasco que eu tava falando aqui no Carioca agora há pouco, que foi pra final do primeiro turno. Gente, o Vasco não tá disputando esse ano, nem Sul-Americana, mas tem tudo aí pra conseguir bons feitos, tipo aí já no estadual nesse final de semana. Conquistar o primeiro turno aí, vai ter o Fluminense. E o Atlético Mineiro, campeão em 2013, né? Vai tentar aí a sua entrada na fase de grupos já daqui para as próximas semanas, ok? Muito bom, gente. Então tá aqui, ó. Fechando aqui as notícias esportivas com tudo, com massa e tudo bom, ok? Então já pode retornar definitivamente aqui para mim. Veja como é o futebol, gente. Acontece de tudo. Hoje em dia, regulamento mata alguém aí. Tipo, puniu o Barcelona de Guayaquil de novo. E a Conmebol fez isso com o Santos ano passado, nas oitavas de final. Porque o lá naquela ocasião, o jogo de ida, Santos Independiente foi 0-0. Aí aconteceu lá, o Santos escalou o jogador irregular de novo. E aí, a Conmebol deu 3-0 pro Independiente. É como se fosse uma trapaça, né, gente? Como fala aí muitos memes, né? Brasileiro e também as equipes que disputam ficam irritadas com isso. E às vezes recebe o aviso já quando já jogou. E às vezes eles não perdoam. Vencem de qualquer jeito no tribunal. Eu não quero caçoar com o Conmebol aqui agora. Mas acredite, gente. Vamos ter cuidados, né, gente? Que situação, né?
Bora ver o que vai acontecer. Tá só começando a Libertadores. Vamos aí, vem aí a parte 3 da fase preliminar, próximas 2 semanas. E vamos ver aí como é que vai se sair o Atlético Mineiro, ok? Já aí até o final do mês, que aí a fase de grupos começa em março, tudo bem? Logo após o carnaval, a fase de grupos começa com tudo, com os demais brasileiros nesta Libertadores que só está começando, ok? Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, vamos encerrar aqui as notícias esportivas. E agora vamos para as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então vamos lá, atenção. VTs especiais. Muito bom, então, senhoras e senhores, são 4 palavrinhas. Pi, blá, 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 uepa. Muito bom, são 4 palavrinhas. Vou organizar direitinho aqui as nossas notícias do Brasil e do mundo, ok? Então, senhoras e senhores, vamos lá começar com a primeira notícia. Bom, esta semana um helicóptero lá em São Paulo caiu quando ele estava voltando de Campinas. Tinha 2 tripulantes. Ele caiu sobre um caminhão lá na rodovia Anhanguera. Vou mostrar aqui como foi esse estrago. Eu tenho um vídeo aqui desse acidente. A gente ainda não chegou no cume da notícia, mas a gente só tá dando aqui uma prévia. A gente vai exibir aqui o que foi que aconteceu. Como foi que aconteceu esse acidente? Olha só. A gente tá passando o rodoanel aqui agora. O helicóptero caiu sobre esse caminhão, ó, numa divisa de um viaduto. Incendiou, gente. Olha só. Motoristas que iam passando ao redor presenciou este grave acidente que matou. Tem que admitir, mas matou os tripulantes. Olha só. Os telespectadores mandaram via rede social WhatsApp aqui estes vídeos que eu recebi no início desta semana. E a gente está exibindo aqui no programa do Felipe Aquino agora. Olha só que situação, gente. Massa preta. Isso aqui é grave acidente. Se um helicóptero desse já causa um estrago, né? E era de um táxi aéreo, gente. Que coisa, né? Que tristeza. Ok? Muito bom, então. A gente acabou de ver aqui todas essas imagens. Enfim. Tinha um piloto, né? Claro. Tinha um piloto. O piloto morreu. Mas a outra vítima fez esse acidente ser mais do que um destaque. Porque a outra vítima era um jornalista, gente. Um jornalista de 66 anos, muito conhecido nas famosas emissoras de televisão, rádio e televisão aqui do Brasil, que atualmente trabalhava no Grupo Band e que tinha um jornal que apresentava tanto de manhã na rádio Band e à noite na Band, na televisão. Eu estou falando de Ricardo Boechat, gente. Quem assistia muito o Jornal da Band aí nos últimos tempos, desde 2006, ele era o âncora titular, sempre. E eu estou destacando hoje aqui no programa do Felipe Aquino a morte precoce, né, gente? Forçada deste jornalista, gente. O jornalista, apresentador e radialista Ricardo Eugênio Boechat morreu na última segunda-feira, dia 11, em São Paulo. Enfim, como a gente já destacou, ele estava no helicóptero que caiu lá na rodovia Anhanguera, que bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. Enfim, a gente falou que sobre o piloto aqui, identificado como Ronaldo Quattrucci. A gente já disse, ele morreu também. Enfim, o Boechat, ele era o apresentador do Jornal da Band na televisão e da Rádio Band News FM e colunista na revista Isto É.
Em 49 anos de carreira, que iniciou lá no início dos anos 70, ele escreveu em jornais como o Diário de Notícias, onde começou lá, também no O Globo, no Jornal do Brasil, no Estado de São Paulo e o Dia. De 99 dos anos 90 até o início dos anos 2000, ele fez parte da equipe da Rede Globo, principalmente no jornal Bom Dia Brasil, com uma coluna diária marcada pelo humor ácido e pela irreverência lá na emissora. Também esteve no Jornal da Globo e ainda foi diretor de jornalismo da Band e uma rápida passagem pelo SBT. Boechat também ganhou 3 vezes o prêmio ESSO, um dos principais do jornalismo brasileiro. Enfim, o jornalista deixa a mulher, Verusca, e 6 filhos. Enfim, nada mais teve a temer. O corpo do Boechat foi velado exatamente no dia seguinte, na terça-feira, lá no Museu da Imagem e do Som, no Jardim Europa, e foi cremado. A morte deste jornalista causou comoção, foi o que eu falei, né? Foi que deu este acidente de helicóptero, deu o grande destaque ao decorrer desta semana. A morte do jornalista causou comoção entre políticos, personalidades e outros jornalistas de outras emissoras também. Na última segunda-feira, também, no dia do acidente, né, horas antes dele falecer, né, o Boechat ele deu uma palestra de representantes de indústria farmacêutica lá em Campinas, interior de São Paulo. E aí foi quando foi a caminho da morte, a caminho do cemitério, né? Ele retornava a São Paulo por volta do meio-dia e deveria ter pousado no heliponto lá da empresa do Grupo Band, que fica no Morumbi, zona sul de São Paulo. Enfim, em pesquisa do site de jornalistas e companhia em 2014, que listou 100 profissionais de setor, Boechat foi eleito um jornalista mais admirado. Enfim, e na emissora, a atual emissora que ele trabalhava, que ele dava aí o jornal, né? Tem que admitir, mas quando descobri a morte, o famoso lá, o apresentador da Band também, o José Luiz da Atena, anunciou a morte durante a programação. E ele disse assim, ó: com profundo pesar desses quase 50 anos de jornalismo, cabe a me informar a vocês que o jornalista, amigo, pai de família, companheiro, que na última quarta que eu vim aqui apresentar o jornal, me deu um beijo no rosto, fingindo que ia cochilar alguma coisa, e no fim, brincalhão, como ele sempre falou, e é bocão. Maior âncora da televisão brasileira, o Ricardo Boechat, morreu num acidente de helicóptero lá na rodovia Anhanguera, em São Paulo. Que semana difícil, né, gente? Para o jornalismo brasileiro. E eu também dedico aqui um grande ato de solidariedade a todos os jornalistas, gente. E ao Ricardo Boechat. E eu só estou começando aqui com 4 anos aqui, só de quase 5 aí de jornalismo amador aqui por Manaus. A gente observa o como esses jornalistas também fazem esses trabalhos de vez em quando para ter caráter e fazer o seu profissionalismo valer a pena e levar informação para todo mundo, para todo o Brasil, né? É isso que muita gente trabalha para conseguir informar o público, né? E foi triste mesmo essa semana. Que coisa, né? Essa situação, né? Quem viu aí no slide de foto sabia quem ele era, né? Aí, epa, caiu aqui o cabo. É, né, gente? Já pega ele aqui. Ok. Enfim, é tristeza mesmo, é coisa ruim acontecendo. Ok? Então agora, senhoras e senhores, vamos para a próxima notícia. Bom, já se passam aí 3 semanas que a barragem de rejeito de minério lá de Brumadinho, da empresa Vale, se rompeu e já deixou mais de 160 mortos, já deu uma atualizada aí nesta semana. E ainda tem gente desaparecida, né? Muita lama invadiu ali perto de Brumadinho. E foi mais um acidente
um acidente ambiental que a gente presenciou aqui no Brasil já neste ano de 2019. Enfim, essa semana teve aí investigações sobre esse rompimento. E vamos ver o que foi que aconteceu. Até o dia de ontem, dia 15, 8 funcionários da Vale foram presos nessa investigação do rompimento, lá em Belo Horizonte. Essa operação ela ocorreu não só em Minas Gerais, mas em São Paulo e Rio de Janeiro, segundo o Ministério Público. E a ação ela visa apurar a responsabilidade criminal pelo rompimento de barragens existentes lá onde aconteceu este acidente, que fica na mina do Córrego do Feijão, lá em Brumadinho. Enfim, pela empresa administrada pela empresa Vale, em Brumadinho. Dos 8 presos, são funcionários da mineradora, de acordo com o MP, sendo 4 gerentes, 2 deles executivos e 4 integrantes de áreas técnicas. Os detidos foram Alexandre de Paula Campanha, Arthur Bastos Ribeiro, Cristina Heloísa Silva Malheiros, Felipe Figueiredo Rocha, Hélio Márcio Lopes, Joaquim Pedro de Toledo, Marilene Cristina Oliveira Lopes, Renzo Alberi Guimarães de Carvalho, ok? Olha só, aí um dos alvos dessa operação, Campanha, foi apontado um engenheiro da Tuvisud, empresa que atestava a segurança de barragens lá da Vale, como funcionário da mineradora responsável, por pressionar que o laudo atestasse a estabilidade da barragem que se rompeu lá em Brumadinho. Enfim, Campanha foi preso em casa na região centro-sul de Belo Horizonte. E a declaração ela foi dada à polícia pelo engenheiro Makoto Namba, da Tuvisud, que afirmou ter sido pressionado por Campanha ao assinar esse laudo. Namba disse à Polícia Federal de ter respondido que a empresa assinaria o laudo que se a Vale adotasse as recomendações indicadas na revisão periódica de junho de 2018, mas assinou esse documento. E ainda, segundo Namba, que chegou a ser preso com outro funcionário da empresa e 3 da Vale no final de janeiro, dias depois do rompimento, apesar de ter dado essa resposta para o Alexandre Campanha, o declarante sentiu a frase proferida pelo mesmo e descrita neste termo com uma maneira de pressionar esse declarante e a Tuvisud de assinar a declaração de condição de estabilidade sobre o risco de perder o contrato. Os 5 presos, no final de janeiro, dias depois do rompimento, foram liberados por habeas corpus na semana passada. E todos ainda são investigados. Enfim, bora ver quem está isolado aqui. Os presos ainda foram levados para o Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra esse meio ambiente, no bairro Funcionários, lá na região centro-sul da capital mineira, segundo fontes ligadas à investigação, depois dos presos serem levados para o Ministério Público. E segundo a polícia, por volta de 10h30 da manhã do dia de ontem, eles permaneciam em salas separadas, em contato uns com os outros. E em uma coletiva de imprensa, o delegado Bruno Tasca, chefe do DEMA, disse que 4 presos devem ser ouvidos no grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado, ainda no dia de ontem, que depois eles seriam encaminhados para o sistema prisional. E a polícia acredita que ainda não haverá mais tempo para que os 4 presos fossem ouvidos, ao menos no dia de ontem. Tasca falou que os documentos relacionados à barragem, como computadores, celulares, pendrives e HDs, foram apreendidos lá em Minas Gerais. Foram cumpridos também mandados de busca e apreensão na casa deles. Os suspeitos, eles estavam no refeitório do DEMA, que foi adaptado para que recebê-los, e eles foram escoltados por policiais e não poderiam conversar entre si. Tasca ainda disse que a operação de ontem é um desdobramento da primeira, que não há pressa para ouvir suspeitos, porque as prisões são temporárias, ou seja, até um mês. E os advogados que estão lá no DEMA não quiseram falar com a mídia. E em nota, a Vale informou que está colaborando plenamente com as autoridades e permanecerá contribuindo com as investigações para a apuração dos fatos, juntamente com apoio incondicional
as famílias atingidas. Gente, foi o que a gente viu aqui, né? Rompimento da barragem, a principal lá da mina do Córrego do Feijão, matou centenas de pessoas no dia 25 de janeiro. E até ao decorrer dessa semana já eram confirmados 166 mortes e 147 desaparecidas. E aí, enfim, as buscas continuam. Só pra gente fechar aqui, ó, o presidente da Vale, Fábio Schvartzman, ele disse no dia de anteontem, quinta-feira, 14, que a companhia, isso aqui deixou todo mundo na bronca, tem que admitir, diz que a companhia de mineração é uma joia brasileira e que não pode ser condenada pelo que aconteceu lá em Brumadinho, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, que deixou essas centenas de mortos. A Vale é uma das melhores empresas, olha o que ele falou aqui, ó. A Vale é uma das melhores empresas que eu conheci na minha vida, que é uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu em sua barragem, por maior que tenha sido a tragédia. Foi o que o presidente disse. Foi quando ele participou de uma audiência pública, gente, lá na Câmara dos Deputados. A Vale humildemente reconhece que seja lá o que vinha fazendo não funcionou, pois uma barragem caiu. E ainda na quinta-feira, uma nova tentativa de acordo entre a Vale e o governo e o Ministério Público de Minas Gerais em relação às perdas financeiras na região fracassou. E uma nova audiência foi marcada somente agora para a próxima semana. Gente, olha só a situação aí. Que coisa, gente. Já aumentando aí, temos que admitir, mas um acidente muito grave, ok? Então agora vamos para a próxima notícia. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Veja, um tempo desse a gente falou aqui no programa do Felipe Aquino sobre o muro que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer construir na fronteira com o México. Enfim, nessa semana, até o dia de ontem, o presidente Donald Trump, ele declarou emergência nacional para fazer financiamento com esse muro na fronteira com o México. Ele fez isso lá no Jardim da Casa Branca. E ele disse que assinaria essa declaração ainda no dia de ontem, que assim que ele voltasse lá para o Salão Oval. E na prática, essa declaração dá a Trump a permissão de usar fundos federais sem a aprovação do Congresso. Até na quinta-feira, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei de orçamento que, se ratificado por Trump, evita uma nova paralisação parcial do governo. E o presidente queria incluir mais de 5,7 bilhões de dólares para a construção do muro fronteiriço na lei. Mas os democratas, que têm na maioria na Câmara dos Deputados, se recusaram, fazendo o mandatário optar pela declaração de emergência. Trump apontou que os muros que já são existentes ali, em locais como El Paso, no Texas, eles funcionam, mas os criminosos acabam dando a volta nesses muros. E por isso é necessário fazer uma barreira maior. E ele também falou que gostaria de ver uma grande reforma da imigração e não apenas um muro. A líder da oposição e presidente da Câmara, Nancy Pelosi, antes de que Trump concretizasse essa medida, ela negou que havia uma emergência na fronteira dos Estados Unidos e que afirmou que tomará medidas judiciais para reverter a decisão de Trump. No final de seu discurso, o presidente já sabia que provavelmente o tema seria disputado na justiça, indo parar na Corte Suprema, onde se espera ganhar. E o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, disse que apoiará a emergência de Trump e que no início desse mês ele alertou o Trump dizendo a declarar essa emergência que poderia dividir os republicanos do Senado e notificou o Washington Post, ok? Gente, ó, como ainda tá seguindo aí essa história deste muro, do verdadeiro muro dos Estados Unidos com o México aí, que deve ser subido, né, aí pelo presidente, né, e tá criando aí todo esse escândalo aí, esse escândalo financeiro aí para ele fazer
Faz essa construção aí, né? Situação quente mesmo, é por ali. Gente, então, agora vamos para a última notícia. Uepa! Bom, a gente falou nas notícias esportivas sobre tragédia de Flamengo, que matou 10 jogadores, e aquela sirene que soou no programa da semana passada de novo, que a gente notificou aqui dessa tragédia. Enfim, vamos ver o que foi que rolou sobre essa tragédia ao decorrer desta semana. Matou 10 pessoas, não aumentou o número de mortos, tiveram 3 feridos e estão se recuperando. Enfim, bora ver o que foi que aconteceu nessa semana. Na última quinta-feira, em decisão da primeira vara da infância e da juventude do idoso, o Ninho do Urubu, que é o nome que dão ao CT do Flamengo, ele tinha sido interditado para crianças e adolescentes por uma decisão do juiz Pedro Henrique Alves. E ele citou que se verificou inovação realizada pela equipe do Flamengo sem querer comunicar a este juiz. E realizou o alojamento de adolescentes em contêineres, que infelizmente pegou fogo, ceifando a vida de 10 deles e ferindo outros 3. E pelo projeto protocolado junto ao Corpo de Bombeiros, a área onde ficava o alojamento era descrita como estacionamento. Tá vendo só? A área era como estacionamento. Porém, um relatório feito pelo Serviço de Fiscalização do Setor de Integração de Entidades do Atendimento, realizado em abril de 2016, citou instalações em contêineres. O mesmo ocorre com a petição inicial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que foi feita em 2015, e nela solicitaram a interdição do local. E a partir dessa petição, se iniciou o processo no qual foi tomada a decisão na última quinta-feira. O Cineat realizou vistorias ao decorrer da ação. É uma espécie de braço técnico de judiciário e de seus relatórios que podem embasar decisões do MP e de juízes. E olha só, além de uma série de demandas feitas na denúncia, o MP do Rio de Janeiro pede a interdição de alojamentos para esses adolescentes. Disseram aqui, que por tal razão, justifica-se o pleito da hora formulado, pugnado o Ministério Público e pela concessão de tutela antecipada ao fim que ela seja determinada. Por exemplo, suspensão imediata das atividades da categoria de base do clube, tanto infantil, tanto juvenil, em razão das graves inadequações relatadas. 2. A exibição de juízos de todos os documentos pertinentes a todos os adolescentes que atualmente alojados no Centro de Treinamento do Flamengo, que se chama Ninho do Urubu. 3. A interdição dos alojamentos destinados aos atletas adolescentes até a regularização total de condições e ofertadas pelo réu e em conformidade os pedidos formulados ao final do presente da ação civil pública. Enfim, consultada a equipe do Flamengo, somente informou que tem ciência do relatório na mira das autoridades depois da tragédia, por falhas na documentação, como falta de certificado dos bombeiros e alvará de funcionamento. O clube vem adotando o silêncio na maior parte do tempo e nenhuma entrevista foi concedida com o clube, se comunicando apenas através de declarações e notas. O Flamengo também diz que ele tem se concentrado para tomar medidas em prol das famílias das vítimas. E o texto do relatório aponta soluções do clube para diversas questões apontadas pelo MP do Rio de Janeiro e pela falta de autorização dos pais para a permanência de menores no CT e problemas de banheiros e falta de monitores e psicológicos e outras questões também. Gente... Olha só, a gente vai dar uma olhada aqui em tela cheia para todo mundo ver quem foi essas vítimas mesmo do CT do Flamengo. Foram 10, a gente não destacou completo semana passada, mas a gente vai destacar completo hoje aqui no programa do Felipe Aquino. Bora lá? Tá aqui, já rodou aqui. Aí eu vou colocar em tela cheia, o pessoal vai ver melhor. Tá aqui, os mortos, os jogadores mortos, tudo na faixa de 14 a 16 anos. Arthur Vinícius, 14 anos. Atila Paixão, de 14 anos também. Bernardo Pizeta, de 15. Christian Esmério, de 15 anos. Gedson Santos, de 14. Jorge Eduardo, 15 anos. Pablo Henrique, 14 anos. Riquelme de Souza Viana, o único aqui da lista que tinha 16. Samuel Thomas Rosa, 15 anos também.
e Vitor Isaías, de 14 anos. Que Deus esteja com eles. Receba de braços abertos, né, gente? Sei que eles eram super inocentes, mas você sabe, né? A gente vai continuar a falar aqui, já pode retornar aqui pra mim, o que foi que causou esse incêndio aí, investigações que fizeram ao decorrer dessa semana, gente. Então, vou exibir aqui. Bora ver aqui o que foi mandado no relatório. Até na última terça-feira, dia 12, um relatório conclusivo na vistoria feita por autoridades lá no CT, onde esses 10 atletas que a gente acabou de exibir aqui, o nome, morreram. Ele ia ser divulgado até o dia de ontem, mas nas fontes ligadas, a investigação que foram divulgadas, afirmaram que tinha uma espuma que revertia os contêineres do alojamento internamente e que era um material anti-chamas. A NH do Brasil, fabricante dos módulos de alojamento incendiado, já tinha informado que eles eram feitos com chapas de aço preenchidas por como é que é aí, produção? Um poliuretano injetado por autoextinguível, ou seja, um material anti-chamas. Mas especialistas, no entanto, dizem que há diferentes níveis de proteção anti-chamas e por isso a NHJ ainda deve uma explicação mais detalhada sobre o que usou nos contêineres, incluindo a data de validade do produto. E nem a empresa e nem o Flamengo divulgaram que os nomes dos profissionais responsáveis pelo projeto não se sabe, por exemplo, se os contêineres foram originalmente criados para serem dormitórios. Por exemplo, eles poderiam ter sido uns contêineres para navio cargueiro, para ser transportado cargas, né? Mas ser usados para como devo dizer, para dormitório, assim. Enfim, a gente vai destacar aqui o que foi que rolou. Nos sobreviventes do incêndio, chamado aqui o Francisco Diogo, um dos 3 sobreviventes, que está se recuperando, está internado no hospital aí, ele disse à polícia que teve alojamento, ele ficou sem luz horas antes do incêndio. E a mídia teve acesso a novos depoimentos da tragédia que resultou nestes 10 jogadores mortos. No que o Francisco disse neste depoimento, falou que na noite da tragédia foi dormir por volta de umas 3 da manhã e que horas antes houve uma queda de energia e o gerador de energia do centro de treinamento teve que ser acionado. O alerta não soube dizer, na hora do incêndio, se o fornecimento da Light, que é a empresa lá do Rio de Janeiro de energia, já tinha sido normalizado. Enfim, teve um outro depoimento aqui, que foi uma funcionária lá da lavanderia, que foi ouvida pela polícia no dia 12, na última terça-feira, que ela afirmou ser a mulher que aparece em imagens no dia do incêndio. E a funcionária contou que um dos meninos foi até ela pedir ajuda, que as chamas estavam fortes e que ninguém conseguia entrar ou sair pela porta. E ela contou também ter visto segurança quebrando a grade de uma janela, salvando alguns meninos. O delegado Márcio Petra pretendeu ouvir até o dia de ontem 3 diretores do setor do patrimônio do Flamengo e quer ouvir o representante da NHJ, a empresa responsável pela construção desses contêineres que viraram um alojamento. A NHJ teria feito uma parte hidráulica e elétrica, incluindo a ligação com a rede da Light. A perícia já identificou que o incêndio começou por causa de um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado. E a polícia quer esclarecer que foram os responsáveis pela instalação dos aparelhos de ar-condicionado nos alojamentos. Se foi a NHJ ou se foi mesmo o Flamengo. Os investigadores também querem verificar com a Coleman Refrigeração, que faz a manutenção desses ar-condicionados lá, já que um dos sobreviventes contou na delegacia que tinha uma gambiarra no aparelho que pegou fogo. Quando eu falo gambiarra, é alguma coisa feita de mau jeito, entende? Alguma conexão, alguma mal conexão, sei lá, uma gambiarra. E outra informação passada é que o ar-condicionado seria menor do que o buraco na parede. E por isso o espaço tinha sido preenchido com pedaços de madeira, plástico, bolha e espuma. Olha essas investigações, gente. Deu para observar a situação. Foi quente, né, gente? Foi muito quente. Enfim,
o acidente causou comoção aí também a muitas equipes, muita gente prestou força e também tiveram muitas homenagens, tipo no jogo que a gente destacou aqui, nas notícias esportivas, Flamengo e Fluminense teve homenagens também, muita gente estava homenageando aí os jogadores que foram mortos, que seriam também um grande, eu vou falar isso aqui em termos de medicina, eram sangue produzido pela medula, entende? Esta equipe era como se fosse uma medula óssea para a equipe do Flamengo, como se a equipe profissional fosse mesmo a veia ou a artéria, entende? Tô falando isso em língua de medicina, tá? Enfim, que deu um princípio de leucemia. Só tô falando isso aqui, que os jogadores eram como se fossem glóbulos vermelhos que foram destruídos, entende? Só tô falando em uma opinião interessante aqui, mas que Deus esteja com eles, que Deus esteja com os jogadores, com Ricardo Boechat e etc, ok? Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, vamos encerrar aqui as notícias do Brasil e do mundo. Não tem mais sirene, não? Nenhuma notícia? Ok, então, senhoras e senhores, agora vamos para os resultados das loterias e os salves no final do programa, ok? Então, vamos lá. Atenção, VTs especiais. Epa! Muito bom, então a gente acabou de ver aí as notícias do Brasil e do mundo, as notícias esportivas, tudo em ordem aí. Gente, semana pesada aí mais uma vez. Que coisa, né? Tudo que foi destaque nesta semana, ok? E agora, senhoras e senhores, aqui no programa do Felipe Aquino, é as loterias, ok? O papo é as loterias, ok? Então, pegue seu bilhete que nós vamos destacar agora, aqui no PFA, os resultados das loterias, ok? Então, primeiramente, vamos começar aqui com o primeiro jogo. É a Mega Sena, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar em tela cheia. É a Mega Sena, concurso 2124, realizado dia 13 de fevereiro. Os números foram 02, 11, 20, 31, 43 e 47. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas, mas 41 apostas acertaram 5 e vão levar para casa R$ 48.151,82. 3.660 apostas acertaram 4 e vão levar R$ 770,57, ok? Vamos agora para a Quina, concurso 4.903, realizado dia 15 de fevereiro. Os números foram 04, 47, 51, 52 e 54. Nenhum apostador acertou as 5 dezenas, mas 108 apostas acertaram 4 e vou levar R$ 5.127,41 para casa, ok? 8.148 apostas acertaram 3 e vão levar R$ 102,19. E 183.020 apostas acertaram 2 apenas e vão levar R$ 2,50 para casa, ok? Vamos agora para a Dupla Sena, concurso 1902, realizado dia 14 de fevereiro. Primeiro sorteio, os números foram 07, 16, 20, 27, 36 e 41. Segundo sorteio, os números foram 02, 09, 29, 31, 33 e 48. Nenhum apostador, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio, acertaram as 6 dezenas. Vamos ver quem acertou Quina. No primeiro sorteio, 14 apostas. E vão levar R$
527,63. 16 apostas no segundo sorteio e vão levar R$ 3.565,50. Vamos ver quem acertou a quadra. Primeiro sorteio, 654 apostas e vou levar R$ 110,76. E no segundo sorteio, 905 apostas e vou levar R$ 80,04. Vamos ver quem acertou o terno. Primeiro sorteio, 14.443 apostas e vou levar R$ 2,50. E no segundo sorteio, 17.274 apostas e vou levar R$ 2,09 para casa, ok? Vamos agora para o próximo sorteio, Lotomania. Concurso 1944, realizado dia 15 de fevereiro. Os números foram 05, 08, 09, 11, 12, 17, 26, 30, 37, 38, 43, 57, 63, 64, 72, 74, 84, 85, 87 e 94. Nenhum apostador acertou as 20 dezenas, mas 5 apostas acertaram 19 e vão levar R$ 55.096,80. 133 apostas acertaram 18 e vou levar R$ 1.849,38. 1.190 apostas acertaram 17 e vou levar R$ 144,68. 7.195 apostas acertaram 16 e vou levar R$ 23,93. 31.452 apostas acertaram 15 e vou levar R$ 5,47. E quem não realizou nenhum acerto, nenhuma aposta, não realizou nenhum acerto, ok? Agora vamos para a Loto Fácil. Concurso 1777, realizado dia 15 de fevereiro também. Os números foram 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24 e 25. 16 apostas acertaram 15, os 15 números, e vão levar para casa R$ 119.264,38. 2.134 apostas acertaram 14 e vão levar R$ 393,05. 40.029 apostas acertaram 13 e vão levar R$ 20 para casa. 265.054 apostas acertaram 12 e vão levar R$ 8 para casa. E 1.124.966 apostas acertaram 11 e vão levar R$ 4 para casa apenas, ok? E agora, para a gente encerrar aqui os nossos resultados das loterias, vamos para o dia de sorte. Concurso 1113. Desculpe. Concurso 113, gente. É o concurso 113, realizado dia 14 de fevereiro. Os números foram 06, 09, 10, 12, 17, 27 e 30. Um apostador sozinho acertou as 7 dezenas e vai levar para casa R$ 2.025.538,46. Este é o prêmio para quem acertou aí as 7 dezenas, ok? 103 apostas acertaram 6 apenas e vão levar R$ 2.393,65. 4.862 apostas acertaram 5 e vão levar R$ 20 para casa. 63.504 apostas acertaram 4 e vão levar R$ 4 para casa. E quem apostou apenas o mês de sorte, quem apostou o mês de maio, 184.128 apostas acertaram apenas este mês de sorte e vai levar para casa R$ 2 apenas, ok?
Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, este aqui são os resultados das loterias, tudo bem? Então, senhoras e senhores, já pode retornar aqui para mim? Muito bom, gente. Então, tá aqui, ó, os resultados das loterias, tudo dito, tudo concatenado aqui no programa de hoje, tudo certo, ok? Então, quem ainda não apostou, aposte que um dia a sorte vai vir, ok? Muito bom, então, pessoal aí da maquinária, mais uma vez, vamos partindo para a parte final do programa. E agora vamos para os salves do final do programa, ok? Pessoal aí esqueceu de tirar que estamos já fora do salve das loterias, né? É verdade, ok. Agora tá tudo certo. Vai rodar a tela do meu celular aí pra gente começar os salves no final do programa, ok? Então, show de bola. Então, estamos começando aqui. Diego Pinheiro aqui no meu Facebook, começando aqui, ó. Diego Pinheiro aqui comentou que Manacapuru ficou 24 horas sem energia aí, porque roubaram cabos lá da ponte que passavam por debaixo do Rio Negro. E o povo de Manacá teve que sofrer aí com um dia sem energia. Peixe, pelo amor de Deus. Que loucura. Situação preta, né, de vez em quando. E aqui chega uma notícia aqui sobre uma repórter aqui da Fox Sports que foi assediada aqui. Que coisa chata, né, gente? Aqui algumas tatuagens, né, de pessoas que têm paixão pelo seu time, tipo Flamengo, Fluminense. Foi um exemplo que a gente acabou de ver aqui. Um lembrete a todo mundo aqui, a todo mundo que está assistindo o programa. Antes de a gente falar do lembrete aqui, ó, o pessoal preparando o fósforo aqui, ó. Não sei pra quê, mas é gasto de dinheiro às vezes, né? O pessoal usa esses fogos aqui pra alguma coisa, né? Que situação, né, gente? Enfim, o lembrete é que neste fim de semana, o horário de verão 2018-2019 está chegando ao fim. E tem muita gente que está assistindo o programa do Felipe Aquino aí pelo Sudeste, Centro-Oeste, Sul, região Sul ainda por volta das 10, 11 horas da noite esta semana. A partir da semana que vem vai voltar a começar a partir das 9, ok? Uma hora menos, que a gente grava via horário aqui de Manaus, né? Show de bola. Então vamos descendo mais aqui. O nosso Facebook aqui, Diego Pinheiro aqui falando aqui sobre 24 horas sem energia. Alguma receita aqui que a Ana Maria Braga estava fazendo. Vamos dando uma olhada aqui, alguns conselhos aqui de técnicos aqui de futebol. Alguma coisa aqui, alguma imagem antiga. Tudo que rolou na política brasileira esta semana. Situação, né, gente? Vamos vendo mais algumas coisas aqui no nosso Facebook. Esse aqui é o nosso feed de notícias, ok? E aqui eu vou ver aqui minhas notificações. Salve prima Amable. A MAP começou a operar voos com um novo avião esta semana, uma TR-72-500, que a MAP não tinha essa aeronave, agora ela tem uma aeronave desse modelo. E aqui, ó, tem o meu programa da semana passada aqui, ó. Lembra que eu falei da taxa da Sul-Americana que tinha duas legendas dizendo de fase? E aqui, ó, fase 2. Só para corrigir, não era fase 2, é fase 1, tá? Considera o que estava escrito na parte azul, ok? Entender, né, gente? A gente faz essas correções aqui de vez em quando. E aqui, notícias da semana passada aqui. Lembranças que o meu Facebook manda aqui. E aqui a humilhação que o Fast Club levou jogando aqui em Manaus contra o Oeste aqui de 6-1, ok? E agora estamos aqui no meu Instagram. Olha aqui, Luana Boba. Peraí, deu uma travada aqui. Agora sim, Luana Boba aqui fez uma externa aqui, show de bola. Aí para a rede amazônica. Vamos descendo mais aqui. Veja só aqui algumas situações aqui. Fotos de avião. Serviços de bordo. Aqui a rede amazônica fez aqui qual foi o melhor time qual foi um ótimo time que fez uma contratação agora nesse início de ano. Né,
gente? Nesse início de ano a gente passa por grandes reformas aí, contrata coisas novas. E a gente renova coisa com coisa. Igualmente aqui é o nosso programa do Felipe Aquino, né? Ok? Estamos descendo mais aqui. Vamos ver mais algumas coisas aqui pelo meu Instagram. Aqui é show de bola, né, gente? Tamar Jardina, difusor aqui, ó, postando aqui algumas notícias, tipo furto de cabo de energia que deixou Manacapuru sem energia neste fim de semana. O Fast perdeu de 6-1 para o Oeste pela Copa do Brasil, que a gente destacou aqui. Donald Trump, a gente falou já que decretou emergência nacional lá para fazer negociação financeira lá para a construção do mais novo muro da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Aqui, ó, a gente acabou de ver aqui de novo. Aniversário do jogador Di Maria, jogador argentino. E aqui algumas homenagens que os times prestaram à equipe do Flamengo durante diversos jogos desta semana. Porque matou aí aquele incêndio, né, que a gente acabou de falar, né? Matou, olha só, também o Cavani faz aniversário esta semana, jogador uruguaio, que joga recentemente no PSG aí. Atuou em uma última Copa do Mundo aí, 2018. Thalita Macedo aqui, ó, Guaraná com açaí, show de bola. Thalita aí em Boa Vista agora, direto de Boa Vista, Roraima, curtindo aí uma nova fase da vida, agora com 20 anos, show de bola. E aqui, notícias aqui, ó, Rede Amazônica, Amaral Augusto, Luana Borba aqui, telespectadores aqui da Rede Amazônica aqui na capital Manaus. E aqui Cleiton Pascarelli já na outra emissora aqui. E aqui algumas notícias, o Portal da Holanda posta aqui nos stories. Humberto Amorim de vez em quando faz uma live. Vendo aqui algumas fotos de aviões aqui. Algumas coletivas de técnicos de times de futebol também aqui. Também direto lá da redação do Jornal Nacional. Algumas piadas aqui do Flamengo também, né? Umas piadas que a gente pode contar quando é dentro de campo, né? Como a gente já destacou no programa da semana lá passada. As piadas quando a gente destaca, tipo esse tal de cheirinho que o pessoal tanto fala aqui. Isso acontece quando o Flamengo é eliminado de alguma competição. Tipo, ou perde o último jogo, né? Que coisa. E aqui não chegou nada novidade aqui nas minhas postagens. Mas se Deus quiser, na semana que vem vai chegar aqui novas postagens no meu Instagram, ok? Muito bom, então agora vamos trocar aqui a rede social. Vamos para o meu WhatsApp. WhatsApp aqui, o meu grupo Aviação bombando aqui. Gabriel Ferreira, Antônio Levi, Matheus Henrique aqui, Eliton Rodrigues, Otávio Augusto, que estava no aeroporto aqui, fazendo alguns registros interessantes. Show de bola, gente. Olha aqui, ó. Muitas postagens aqui. Nicolas, que mora em Maceió. André Moraes, Antônio, a gente já falou, né, do Antônio Levi. Arvo Albano, Júnior Gomes, Reinaldo. Vamos subindo aqui, vamos dando uma subidinha por aqui. É o grande interesse aqui a gente fazer nossas divulgações e dando os meus salves aqui. Guilherme Cavalcante, salve. Guilherme Cavalcante aqui de Manaus também acompanha o programa do Felipe Aquino, show de bola. O Danilo, que mora em Recife. Entrou aqui um Daniel Vieira, que também mora lá por Pernambuco. Muito bom, show de bola. Alguns prints aqui, a interatividade. Show de bola, gente. Olha só aqui, ó. Muito bom, tio Francisco. Gente, eu tenho algo especial a desejar no programa de hoje e agora, neste exato momento. Neste final de semana, meu primo José Pedro, ou mais conhecido como JP aqui pela família, está completando o seu primeiro ano de vida. Show de bola, feliz aniversário, JP. Muitas felicidades e que a vida comece com tudo pela frente, ok? E aqui é o grupo Família Boa aqui. Salve prima Nayanda, prima Priscila, tia Cleia, que mora em Itacoatiara. Show de bola, prima Priscila, tia Francilene. E aqui o grupo Família Santos e Silva. Show de bola, prima Amable, prima tia Francinice, tia Fabrícia, tio Francisco aí. Obrigado pelo convite, tio Francisco. Tia Fabrícia aí, pelo nível do JP aí.
Show de bola, vamos estar acompanhando por aí, vai ser inédito. Primeiro encontro de 2019 é a família, né? Todo dia 16 de fevereiro será um encontro com a família, assim, né? E também pode até ter um carnaval, né? Com o nível do JP, né? Do meu primo JP. Então, feliz aniversário aí, ó. Já até me perguntou aqui, ó. Junto com o convite. Show de bola. Enfim, Thalita Macedo salve. Tia Madalena, tia Francineide. Leonardo aqui de Manaus. Elaine Sena que mora em Caracaraí, em Roraima. Tia Madalena aqui de Manaus também. Giovanni Batista. Wagner de São Luís no Maranhão. Stephanie Queiroz, Átila aqui de Manaus, Danilo de Recife, muito bom. E aqui os meus status aqui, sobre aqui o apagão, algumas piadas aqui do Flamengo e Vasco e Fluminense também, que coisa, né, gente? Enfim, este aqui é o meu WhatsApp, estamos vendo aqui outros grupos aqui, olha aqui, show de bola, ok? Muito bom, show de bola. E agora, pra gente fechar aqui os salves no final do programa, vamos para o meu YouTube. E aqui o meu último vídeo da maratona, não chegou vídeo novo esta semana, mas deve chegar dentro mais de uma semana e mais um vídeo novo aí, no meu canal Felipe Aquino Plus. Olha só aqui, ó, a decolagem do Thomas Cook, que veio no final de janeiro aqui em Manaus. Também do Avianca Cargo aqui, ó, coisa boa, né? Olha só, show de bola aqui. E agora vamos ver aqui outros vídeos aqui, ó. Muito bom, olha só, show de bola aqui. E agora, pra gente fechar mesmo com tudo aqui, na página oficial do meu programa. E aqui está o programa da semana passada, aqui, ó. A exibição, o meu look da semana passada aqui. No dia 9 de fevereiro aqui. Olha só. Coisas boas aqui. Coisas interessantes. Uma correção aqui, né? Não tem fase 2 coisa alguma aqui. Tem um bug ali. E o plantão, né, gente? Enfim, é isso. Espera um pouco. Muito bom, gente. Então, muito obrigado pela audiência de a todos que estavam assistindo o programa do Felipe Aquino até este horário. Já estão quase, 10 horas da noite aqui em Manaus. Já está passando de 1h45 de programa, gente. Batendo um recorde aí, né? Temos que admitir. Estamos batendo aí um programão, né, gente? Muitas notícias esportivas bombando hoje, na noite deste sábado, dia 16. O carnaval vem aí ainda. A gente ainda não passou do carnaval. E temos tudo aí a ferver para os próximos sábados, ok? Enfim, sábado que vem, dia 23, será o último programa já de fevereiro. Terá o sábado do dia 1º de março, que será o sábado gordo de carnaval, né, gente? Já em contagem regressiva, ok? Muito bom, gente. Então, a gente fica por aqui. Mais programa aí, se quiser acompanhar todos os últimos programas aí que a gente gravou ultimamente, nas redes sociais aí, no Facebook, no YouTube, e você vai encontrar todos esses programas, ok? Vou checar o programa, o que foi exibido na semana passada e o que a gente está exibindo hoje aqui no programa do Felipe Aquino, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, tenham todos uma boa noite e até semana que vem. Tchau!